casamento e dinheiro. Nesta entrevista ao podcast de Celso Portiolli, a famosa deixa claro que ela e Thiago Nigro vão unir suas fortunas, porque tem a certeza de que é para sempre. Maíra, de 40 anos, e Thiago, de 32, exibem aos fãs o amor avassalador dos dois. Inúmeras viagens, declarações de amor e a promessa de que jamais irão se separar. Eles garantem, por isso, a decisão de se casar em comunhão total de bens. A gente chegou à conclusão, e que eu pensava diferente, ele também, tá? Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é pra sempre, se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é pra sempre? E a gente parou pra pensar. Que o amor é lindo e que muitos relacionamentos começam com promessas de sentimento eterno, isso ninguém duvida. Mas antes de assinar os papéis, é preciso entender o que significa a partilha de bens. Um contrato que define o futuro financeiro do casal. Comunhão universal de bens. Todos os bens estão inclusos, tanto os adquiridos anteriormente ao casamento quanto aqueles durante a união. Em caso de divórcio, a divisão é feita pela metade desses bens. Separação total de bens. Aqui, nenhum bem ou dívida contraída será dividida entre o casal. Não importa se foi antes ou durante o casamento. Nos casos de pessoas acima de 70 anos, esse regime é obrigatório. Comunhão parcial de bens. Esse regime é aquele em que somente os bens adquiridos durante o casamento fazem parte do patrimônio do casal. Este é aplicado automaticamente quando o casal não escolhe um regime ou não assina o acordo pré-nupcial. Enquanto Maíra Card e Thiago Nigro trouxeram a polêmica sobre amor e dinheiro, alguns famosos também fazem juras eternas. Mas, para muitos deles, todo cuidado é pouco. Eles sentem a necessidade de proteger suas riquezas. Vai que... Os atores Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones são casados há mais de 20 anos. Em caso de dar errado, um contrato pré-nupcial foi assinado pelos dois. O documento garante uma compensação financeira de quase 3 milhões de dólares para a atriz por ano de casada. Em caso de divórcio, além de um bônus de 5 milhões a mais, caso Michael for infiel. Jessica Biel e Justin Timberlake estão juntos há 11 anos. O contrato assinado antes do casamento tem uma cláusula que consiste em multa por infidelidade, que chega a 500 mil dólares. Tá aí, quem casa quer que seja para sempre, ou pelo menos duradouro. Na hora da união, uns dizem meu bem, e outros, na hora do divórcio, mudam a frase, meus bens. Imagine agora uma pessoa famosa, milionária. Vamos usar como exemplo o ator Cauã Raymond. Até onde sabemos, ele está solteiro. E aí, de repente, começa a se relacionar com uma pessoa que não é famosa e que não tem o mesmo poder financeiro que ele. Casos assim dão origem ao pedido do acordo pré-nupcial. Afinal, como saber se não é uma relação de interesses? Ou se lá na frente vão ter brigas por causa de disputa, de partilha de bens? Mas também tem o outro lado dessa situação. Como não ofender a outra pessoa com uma proposta de separação total de bens? Propor separar as finanças antes do casamento significa insegurança no sentimento? Essa questão aí, né, de comunhão total, parcial de bens, separação de bens, é uma questão aí que divide opiniões. Mas o fato é o seguinte, quando a pessoa se casa e não há confiança, então parte para essa separação total de bens. Mas enfim, qual a sua opinião sobre esta questão? O programa Prosperidade com Deus já está no ar. Muito bom dia, que Deus ilumine você e toda a sua família. E com certeza, se você buscar a Deus, dele virá direção, dele virá ideias, dele virá inspiração para que você possa fazer a diferença na sua vida. Nós temos tido todas as segundas-feiras o Congresso da Prosperidade com Deus, uma reunião voltada para a área profissional, a área econômica, daqueles que querem lograr bom êxito naquilo que fazem. Já estamos aí caminhando
para o final, a segunda parte do mês de abril, e eu pergunto como esse ano de 2025 tem sido para você. Como esses 3 primeiros meses e meio de 2025 tem caminhado para você na área profissional. Deus pode mudar a sua vida, você que está endividado, você que está aí com vendas fracas, desempregado, causas na justiça, processos que você não sabe como fazer, como resolver, Deus pode mudar essa situação. E nessa próxima segunda-feira agora, 21 de abril, feriado, nós teremos uma grande concentração de fé e daqui a pouquinho nós vamos falar a esse respeito, será às 18 horas. Mas a nossa central já está à sua disposição, que é o 48 3216 6162. É o telefone, o WhatsApp é nacional, 11 3573 3500 para áudio ou texto. Plataforma na internet é o pastoronline.com. Você pode interagir agora e a nossa equipe vai lhe ajudar. Portanto, nesta próxima segunda-feira teremos o clamor contra toda a resistência do mal. Mas acompanhe este intervalo a respeito da aliança com Deus. Eu volto em seguida falando sobre esse tema. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. Da Catedral Universal. Esta segunda-feira, então, além de você receber a nova aliança do pacto do ano de 2025, este anel em cor ouro branco, com a frase aliança com Deus em hebraico, firmar o seu pacto, nós teremos o clamor para a quebra da resistência do mal. Você sabe que muitas são as pessoas que observam uma resistência em suas vidas. Pessoas que percebem que as coisas já eram para ter dado certo, já era para ter andado, mas há um bloqueio, há uma resistência. Você não consegue passar de um certo ponto, de um certo limite na vida profissional. Isso aconteceu na época de Daniel, por exemplo. Ele pediu a Deus uma resposta, a sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta não chegava porque havia uma resistência espiritual até que ela foi quebrada, foi vencida e a resposta chegou. Inclusive, teremos a bênção para empresários e funcionários, certo? Então você é o nosso convidado e por ser feriado nesta segunda-feira, 21 de abril, o horário principal será às 18 horas. Então não teremos, como de costume, a reunião das 19h30. 19h30 e 18 horas se unirão num só horário, às 18 horas, numa grande concentração de fé dentro do Congresso da Prosperidade com Deus, aqui na Catedral da Fé em Florianópolis. E os demais horários permanecem os mesmos, como de sempre, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia e 15 horas. Mas foque o horário das 18 horas, realmente será algo muito forte. Você é o nosso convidado todo especial e você pode procurar a Universal mais próxima pelo site universal.org/localizar, tá bom? Vamos agora acompanhar como estava a vida do Sandro e da Adriana antes do pacto com Deus e como está agora. Acompanhe. Seu nome? Sandro. Seu? Adriana. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? É assim, pastor, em 1º de janeiro de 2023, tudo que podia dar errado começou ali. A gente se separou, eu trabalho com vendas, uma verba do Estado e Prefeitura estava muito fraca. Aí a gente voltou, reatou o casamento, ele ficou 1 ano em depressão, que na área dele parou totalmente, ele só ficava deitado e eu sustentando a casa. E aí a gente foi caminhando, mas assim, tudo acabado. Esse ano, a minha cunhada e meu cunhado vêm aqui já faz um tempinho, nas reuniões de segunda-feira, convidaram a gente. Eu vim, ele falou assim, eu não vou naquela igreja não, você é louco, não sei o quê. Ele veio e ele de lá para cá, ele está adorando. Na primeira semana que ele veio, ele já teve um bom resultado. E a gente, ainda ele trabalha com carro, é meio difícil, eu trabalho com verbo e esse ano está pior ainda. A gente pensou em montar alguma coisa. E um amigo dele, semana passada, na terça-feira, ele pediu na segunda aqui, para Deus dar um caminho para nós, mostrar uma solução, para a gente
começar a ter uma vida, vamos dizer assim, de pagar as contas em dia, fazer as coisas certas. Na terça-feira, um amigo dele ligou e falou: você quer ficar com a pizzaria? E a gente pegou a chave e agora a gente está aí com o nosso novo negócio. Então, a gente só pode agradecer, porque é Deus mesmo na nossa vida. E o senhor não queria vir, hein? É. E um detalhe, segunda-feira ele queria ir embora, ele estava desanimado, estava com sono, e o senhor falou assim: você vem aqui para dormir, vem para escutar a palavra, você vem desanimado. Ele até ficou assim, eu falei: está vendo? E assim, aconteceu extraordinário. E eu falo, eu achava que era tudo mentira que acontecia aqui, me desculpa, mas eu achava que era ator, atriz. E eu vejo, gente, eu falo, é o sobrenatural, porque está acontecendo com a gente, entendeu? Vocês não estão mentindo? Ninguém pagou para você? Não, Hã? Não, pagou nada, ninguém pagou nada. e eu prometi que eu vou vencer. Deus abençoe. É muito forte, né? Como Deus age, como Deus trabalha. Tá aí o casal hoje, unidos, felizes e, sobretudo, unidos com Deus, através do pacto com Deus. Meu amigo, minha amiga, se organize. Segunda-feira agora, feriado, esteja conosco. Você que é profissional das vendas, você que trabalha na área da beleza, você é um profissional liberal, você é um funcionário público, você é um dentista, um médico, você é engenheiro, você quer abrir um próprio negócio, já tem o seu empreendimento, você empreende e você precisa mudar essa situação. Você é colaborador de uma empresa, nós teremos a bênção para empresários e funcionários nessa segunda, dia 21 de abril, hein? Aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Não se esqueça, devido ao feriado, os 2 horários da noite se unirão em um horário só, às 18 horas. Não teremos, como de costume, a reunião das 19h30. Nesta segunda, 21 de abril, à noite, será às 18 horas. Cair da tarde, início da noite. Tá certo? Os demais horários permanecem os mesmos, como você vê aí no seu vídeo. Mauro Ramos, 1310, grande clamor para a quebra da resistência do mal. Existem conquistas na sua vida que já era para terem acontecido. Mas algo está travando. A empresa não cresce. A causa não anda. As portas não se abrem. Isso não é acaso. É resistência espiritual. E quando há resistência no mundo espiritual, só há um caminho. A fé viva através de uma aliança com Deus. Quer ver a sua vida avançar e ter resultado? Participe nesta segunda-feira, dia 21 de abril, do clamor para a quebra da resistência do mal. Haverá um antes e depois na sua vida financeira. Na oportunidade teremos uma bênção especial para os empresários e todos os seus funcionários, porque uma empresa vitoriosa é onde todos prosperam. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Portanto, nesta segunda, 18 horas em especial, hein? Não teremos 19h30, excepcionalmente, como de costume sempre temos, vamos unir as duas reuniões às 18 horas. Os demais horários permanecem os mesmos. Mauro Ramos, 1310. E eu gostaria de trazer para você agora esta matéria exibida no Domingo Espetacular da Rede Record, da TV Record. Acompanhe comigo, nós já voltamos em seguida. Guerras, a ameaça constante das armas nucleares. Mudanças climáticas, eventos extremos. Terremotos, novas pandemias. Tudo isso coloca em risco a vida pelo mundo e nos coloca em alerta. Mas há uma grande ameaça ainda mais próxima do nosso dia a dia: a destruição dos laços familiares. Problemas de vícios, dificuldade muitas vezes de alinhar as agendas, muitos casais trabalham fora. E o maior problema que nós encontramos que afeta as famílias hoje é o egoísmo. As pessoas muito voltadas para si. A imagem de um homem levando uma criança numa bicicleta antecede um crime brutal. O assassinato de um menino em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Foi uma questão de ciúmes, foi uma questão de não aceitar o relacionamento
que a ex-companheira estava tendo agora, e para fazer a mãe do menino sofrer, ele achou que tinha que matar a criança. O pequeno Theo Ricardo Felber, de 5 anos, morreu, jogado de uma ponte com 15 metros de altura. O principal suspeito, que segundo a polícia confessou o crime, era quem deveria protegê-lo. O próprio pai do menino, Tiago Ricardo Felber, de 40 anos. Ele aparentava ser um pai muito zeloso, porque ele cuidava muito desse menino. Ele demonstrava um amor profundo por ele. Então ela nunca imaginaria que ele iria fazer isso. Tiago e Abigail Ferreira, a mãe do Theo, foram casados por 10 anos e se separaram em dezembro do ano passado. Foi preso em flagrante, vai ser responsabilizado por homicídio qualificado com agravamento de praticado contra descendente por motivo torpe e todos os tipos de agravante. O Domingo Espetacular entrou em contato com a defesa de Tiago Ricardo Felber. O advogado disse esperar que as investigações sigam de forma cuidadosa, por se tratar de uma vítima criança, e para que a verdade seja esclarecida. Segundo ele, é importante que se leve em consideração que o crime cometido dentro da esfera familiar resulta muitas vezes de fatores emocionais, psicológicos e até históricos. Olha, está assustador. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo na mente das pessoas, mas alguma coisa está acontecendo. Quando não se resolve um problema familiar, isso vai se agravando. E aí que você vê nos noticiários, muitas vezes, tragédias envolvendo famílias, são consequências, aquele é o estágio final de uma coisa que começou muitos anos antes e nunca foi resolvida. Um adolescente que tenta matar o próprio avô para roubar o carro dele. Um homem preso por atirar e matar o pai só porque os dois discordavam da forma de comandar a empresa familiar. Os casos de violência extrema que envolvem crimes dentro das próprias famílias se repetem no mundo todo e estão cada vez mais comuns. Para você ter uma ideia disso, essas manchetes que você está vendo são só dos últimos 10 dias. Mesmo quando não há violência extrema, o que muitas famílias vivem dentro de casa são verdadeiras crises, com muita dificuldade de relacionamento, uma convivência cheia de conflitos. O que eu estou querendo dizer aqui é que os verdadeiros valores familiares têm se perdido para muita gente. E a principal instituição do planeta em toda a história, que deveria ser o lugar mais seguro, tem sofrido ataques e vivido dramas que muitas vezes parecem nem ter solução. Dizer que não tem solução para um problema familiar é desistir muito fácil. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, quando perguntadas o que você tem de maior valor na vida, muitas vezes a família vai estar lá em cima. E se você tem algo que você realmente considera valioso, então você tem que lutar. Você não pode desistir e dizer, não tem jeito, é impossível. Começa com levantando o tom de voz, a gritaria precisa ser combatida dentro dos lares. Aí depois a maledicência, as discussões intermináveis, as desavenças intermináveis. E no meio dessas discussões começam a entrar as ofensas, a invalidação do outro, o xingamento. E isso já é uma violência verbal. Aí ela abre precedente para as violências físicas, para o bater, para o violentar. O egoísmo afetou profundamente a família do Fábio e da Jane. Você percebia que a família estava se acabando? Sim, com certeza. Eu estava vendo tudo desmoronar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia como sair disso. Não sabia. Na minha cabeça estava tudo bem, né? Porque aquela história, tá ganhando dinheiro, tá alcançando o que você quer, mas é uma coisa muito egoísta. E o Fábio quase perdeu o que tinha de mais valioso. E ele nem percebia. O casal de mãos dadas, quem imagina que teve um divórcio no meio de toda essa história? Depois de 27 anos. Vocês se separaram e você casou com a mesma mulher de novo. Como diz o vulgo popular, é doido, né? Casou de novo. Casei novamente, namoramos novamente, fizemos todo o processo como tem que ser. É que o Fábio era músico de sucesso, rodou o Brasil espalhando o ritmo à rocha. Nem lembrava que tinha família. Não foi nem segundo plano, era no final dos planos. O Fábio era o primeiro plano até de tudo. Que chegou ao divórcio. Depois de uma traição,
Jane decidiu se separar. O pouco que ele era presente em casa, ele já também era como se fosse uma visita. Então a gente não tinha diálogo, a gente já não conseguia mais ser como um casal, né? Com os filhos também, os filhos já foram ficando distantes, não foi perdendo a convivência. Havia agressões verbais, né? Havia uma falta de valorização. E aí tocou em mim um sentimento, falou, poxa, estou destruindo uma história, né? Eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai fez. Largou minha mãe, largou os filhos e vida que segue, né? Eu falei, não, tá errado isso. Todos os problemas de ordem emocional, psicológica, que ficaram mal resolvidos dentro da pessoa, eles acabam sendo projetados em novos relacionamentos ou nos relacionamentos familiares. E ela acaba repetindo os erros dos pais. Por quê? Porque ela nunca resolveu aquela situação que ela viveu dentro de casa com a sua família original. Com fé e dedicação, o Fábio mostrou que estava arrependido e reconquistou Jane. A vida na família da Amanda e do Alex era uma guerra todo dia. O assassinato do irmão atormentava os pensamentos dele e impactou sua forma de agir. Começamos a beber, começamos para ir para balada. Eu comecei a me envolver no mundo da criminalidade e acabei me lançando nesse mundo de facilidade. E ela não sabia, né, que eu mexia com droga sintética. Com isso, Alex foi se afastando da Amanda e dos filhos também. E quando estava em casa, era ainda pior. Eu ia para cima dele, eu empurrava, batia. Minha vida era literalmente um inferno. Eu tinha muito ódio. Cada dia que passava, eu sentia muito ódio, muita raiva dele. Alex chegou a ser preso, mas teve uma segunda chance. Depois de solto, a fé permitiu a reconstrução da família dele. Agora eu falo, não desista. Se você ama, não desista. Muita falta de incentivo sobre cuidar da família, falta de incentivo da parte, ou reconhecimento da parte dos governos, das instituições, da arte, de várias fontes de informação que constroem o conceito de família para que as pessoas entendam que a família é boa, que a família é algo positivo. Diante de uma realidade com tantos lares divididos, problemas que parecem não ter fim, um grande encontro em São Paulo vai promover a importância da família. No próximo dia 18 de abril, sexta-feira, ocorre o evento A Família ao Pé da Cruz, no novo estádio do Pacaembu, às 10 horas e às 17. A Família ao Pé da Cruz será um evento na Sexta-feira da Paixão, em que nós estamos chamando todas as pessoas que estão passando por problemas familiares ou simplesmente elas valorizam muito sua família para se unirem e buscar num dia muito significativo para a fé, que é o dia que Jesus morreu na cruz, para orar pela família, interceder pela família. No Rio de Janeiro, o evento vai acontecer às 10 horas no estádio do Maracanã. Além dos dois estádios, A Família ao Pé da Cruz vai acontecer em todos os templos da Universal no Brasil, em 2.897 municípios de forma simultânea. Esse evento da família é especialmente para as pessoas que não encontram mais solução, porque quando a gente não sabe o que fazer mais, aí a gente só tem a fé para buscar. Para mais informações sobre como participar, aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Eu queria deixar um recado para todas as famílias. Para que as famílias sejam fortalecidas, duas coisas principais precisam acontecer. Primeiro é você ter fé. Fé na família, fé no seu casamento, fé que o seu filho pode mudar, pode ser melhor, fé que você pode ser uma pessoa melhor dentro da sua casa. Segunda coisa, você precisa praticar o perdão dentro de casa. Porque muitos lares estão sendo destruídos por causa de mágoas e de desistir um do outro. É preciso aprender a perdoar e dar perdão para quem pedir também. De fato. Então, nesta sexta-feira, em Família ao Pé da Cruz, em especial, às 10 horas da manhã. Também às 15 e 18, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus do estado de Santa Catarina. Tá certo? Para mais endereços, universal.org/localizar. Na Catedral da Fé, no Templo Maior, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, com certeza será um divisor de águas. Traga a sua família, vamos clamar ao pé da cruz, colocar a família ao pé da cruz, para que ela seja inserida na família de Deus. E com certeza tudo será diferente. Aguardamos por todos vocês, tá certo? Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a todos e até lá.